Em alguns casos, a sentença judicial aplicada ao autor de um crime pode ser o perdão. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Perdoar, verbo que vem do latim perdonare, significa desculpar, absolver, remitir pena, culpa. Para alguns, a conjugação desse verbo com o substantivo justiça significa liberdade. O perdão judicial é um instituto do direito penal brasileiro e pode ser utilizado nos casos de extinção de pena que seria aplicada ao autor de ato criminoso. Na forma do Código Penal, o perdão judicial funciona como um sentido de justiça realmente, que são casos em que não se justificam a aplicação da sanção penal e aí a lei vai autorizar o juiz a conceder o perdão judicial. A utilização do perdão judicial pode acontecer, por exemplo, quando há culpa, mas não há intenção de cometer o crime. Este advogado representa um homem que obteve o perdão judicial depois de provocar um acidente de trânsito. Neste caso, foi relevante a ligação afetiva com as vítimas. Bom, houve um acidente automobilístico numa estrada, na qual não houve culpa dele, do acidente, e nesse acidente veio a falecer a mulher e a filha. Apesar da possibilidade de extinção da pena, o trâmite do processo deve cumprir todas as etapas jurídicas. De qualquer forma, tem que haver o inquérito, de qualquer forma, tem que haver uma sentença finalista, ou condenatória ou absolutória. Depois de pedida a condenação por duplo homicídio culposo sem intenção de matar, o juiz decidiu pelo perdão judicial, considerando que o autor já cumpria uma pena. O sofrimento em face do ocorrido. Então ele já foi, como se diz, apenado por dentro, né, pela sua alma, a dor da alma. E nesse caso o juiz deu a sentença absolutória. Há outras situações nas quais pode ser aplicado o perdão judicial. Ele sofreu uma amplitude bem maior com a Lei 9.807 de 99, que trata das situações de proteção à testemunha ou a acusado de participantes de crime, que venha de certa forma, colaborar com a investigação e com o processo criminal, ensejando aí na elucidação daquele fato, pode também, de forma genérica, ser beneficiado com perdão judicial. Nos casos em que o juiz considera o sofrimento do autor, a concessão do perdão judicial depende da apresentação de provas documentais e testemunhais. Por exemplo, no homicídio culposo, cabe ao acusado comprovar que a consequência da negligência ou da imprudência dele o atingiu de tamanha monta que não justifica o juiz aplicar a sanção penal. Então, ele tem que fazer essa prova. Após o perdão judicial, é possível solicitar um atestado de bons antecedentes, mas mesmo após a conquista da ficha criminal limpa, é preciso se redimir da culpa. Para este especialista, a extinção da punibilidade judicial não é o bastante para que uma pessoa se sinta livre. O mais importante é a pessoa se perdoar. Se ela se perdoa, né, aí vale a pena também o perdão judicial. De nada adianta o perdão judicial se a pessoa carrega em si uma culpa muito grande e não tem como redimir dessa culpa. Ele considera também que hoje os tribunais observam cada vez mais ambas as perspectivas, tanto a do direito quanto a da psicologia. Tem uma nova geração, que eu diria, né, de juízes atentos a essa questão, porque nós sabemos que, do ponto de vista do direito, quer dizer, o julgamento se dá em cima dos fatos. Quer dizer, né? Agora, alguns juízes já atentos para a dimensão psicológica, né, sabem que tem algumas significações aí. Então, pode pedir, né, um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico, né, ou às vezes já utiliza de psicólogo até como mediação, não só para a própria mediação, mas também para a informação. Desembargador, em caso de acidente de trânsito, tem que ter havido alguma responsabilidade para que vire um processo criminal, não? Olha, é feita a instrução e reconhecendo que a culpa daquele agente, reconhece-se primeiramente a culpa e depois aplica-se o perdão judicial.